Temos aqui um final de sexta-feira, um pôr do sol e um início de sábado. O nosso título de hoje é uma afirmação: Jesus virá. Não há dúvidas que ele virá. A Bíblia nos assegura, pelo menos em 1845 vezes, de que Jesus virá. A Bíblia tem esse tema de uma insistência muito grande. Nós sabemos que Jesus virá. Agora resta saber o que é que ele quer e como nos preparar para a volta dele. Vamos orar pedindo a ele essa iluminação. Pai Santo e Eterno, estamos aqui agradecidos ao Senhor, porque o Senhor veio nos salvar, morreu em nosso lugar e agora promete voltar, e nós temos essa certeza, não sabemos quando, mas sabemos que o Senhor virá em breve. Nós estamos aqui, Pai Santo, aguardando. Prepara-nos para isso, Pai misericordioso. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, Jesus virá. Vamos ler hoje alguns versos que nos asseguram isso aí. Os primeiros versos estão em Atos, capítulo 1, versos do 6 até o 11. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas. O Pai revelou pela exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Uma nuvem o encobria dos seus olhos. Estando eles ainda com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eles viram dois varões vestidos de branco e se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Jesus estava subindo ao céu na vista dos seus apóstolos, e quando ele subiu, eles ficaram olhando para cima, dois varões, dois anjos, apareceram e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que estáis vendo ele subir, da mesma maneira ele vai descer. Jesus é extraordinário. Ele não deixa um instante só que nós fiquemos desesperados. Ele nos socorre, Ele nos consola, Ele nos promete e cumpre. Mas alguém diz assim: mas quanto tempo faz que Ele prometeu voltar? Há 2000 anos atrás e ainda não voltou? Meus prezados, vejam lá, a eternidade é a comparação. O que significa 2000 anos em relação à eternidade? Isso é uma visão. A outra, se ele já tivesse voltado, nós estaríamos fora desse contexto. Graças a Deus é que ele está esperando por nós. Pode ser que nós sejamos a última geração, porque ele disse também que quando acontecesse as coisas que hoje nós vemos acontecer, esta geração não passará. Eu acredito que é a nossa geração, porque o mundo está pervertido de uma tal maneira, acontecendo tantas coisas, que não dá mais para a continuidade do mundo. O mundo está completando 6.000 anos. O 7º milênio, com certeza passaremos no céu. Quando é que termina o 6º milênio? Não sei. É interessante que o homem se perde na contagem. Mas se o homem se perde na contagem, não é para o nosso mal, é para que não fiquemos ansiosos. Quando é? Porque senão nós pararíamos de trabalhar. Temos que trabalhar até que ele venha, pregando o evangelho do reino, para então chegar ao fim. É isso que eu e vocês precisamos fazer. Vamos agora ver em Apocalipse 7 e 8. Apocalipse 1, 7 e 8, que diz assim: Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram
e todas as tribos se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Que verso extraordinário esse aí. E o 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso virá, com certeza virá. E nós vamos certamente vê-lo voltando nas nuvens, ou os vivos, como também os mortos. Os mortos em Cristo irão ressuscitar e nós que tivermos vivos o veremos face a face. Caminhando mais ainda, em Mateus 24, diz o seguinte, Mateus capítulo 24, do 13 até o 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. É certo que nós devemos perseverar nesta fé, nesta esperança, até o fim, para podermos sermos salvos. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O que é que eu preciso fazer hoje? Pregar o evangelho, apressando a volta de Jesus. E eu convido a vocês também. Como é que se prega o evangelho? Falando dele, perguntando. Eu sempre pergunto quando eu encontro uma pessoa desconhecida, amiga ou não, eu vou e pergunto: você é cristão? Sim, sou cristão, mas eu sou de tal igreja. Digo: Cristo virá para todos nós. O importante é que nós possamos compreender a sua palavra de uma maneira correta, não de maneira enganosa. Quantas vezes nós lemos um verso e não entendemos porque outro já contaminou a nossa compreensão? Isso eu já vi muitas vezes. É preciso que a gente leia com muito carinho, com muita atenção, para entender o que aqui está escrito ali. Até o tempo do verbo é importante a gente ver, até a qualidade, até o significado profundo do substantivo. Bom, continuando aqui, do 24, 3 em diante, no Monte das Oliveiras, assentando-se Jesus, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá de tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirás falar de guerra, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará reino contra reino, nação contra nação, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Devemos tomar esse cuidado. Esses enganadores, eles não vêm dizendo que são enganadores. Eles vêm como se fosse em nome de Deus, com a Bíblia aberta. Mas se você não comparar e não observar realmente se ele está dizendo o que está escrito, você estará sendo enganado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado por todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Isso é o 14. Então nós estamos nos preparando para pregar o evangelho, para aguardar a Jesus, sem apressar, porque Ele é quem sabe. Ele disse aqui na terra que nem Ele sabia. Hoje eu acredito que Ele já sabe, Ele já está no céu, já recebeu do Pai todas as instruções, mas quando Ele estava aqui, não sabia ainda. Continuando aqui em João 14, vamos a João, capítulo 14, de 1 até o 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito: eu vou preparar lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, que estejais também vocês. Jesus prometeu que iria para o céu e ele foi. Ele disse que iria preparar lugar e ele está preparando. Mas demora tanto? Não é isso. É que há muita coisa a acontecer. Ele está dando tempo para nós. Ele está ainda no céu fazendo um julgamento que ele prometeu. Um julgamento que está lá em Daniel. Um dia nós vamos falar sobre isso para vocês. É um assunto complexo, mas é possível compreender. O céu está em ação, preparando a viagem do Jesus e os seus anjos para nos buscar. Isso vai ser em breve. As coisas estão se preparando, dando tempo para nós nos arrepender, nos fazer a obra que temos que fazer. Em 1 Tessalonicenses, tem aqui uma promessa que também vale a pena a gente ver e estudá-la. 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, dos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Muita gente não tem esperança, nós temos essa esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, eu creio, você também, assim também Deus, mediante Jesus, trará a vida àqueles que já morreram, que já dormem. Ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum iremos antes do que eles, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu quem? Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os mortos em Cristo ressuscitarão, nós estaremos vivos se ficarmos até lá. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos levados juntamente com eles. Nós iremos juntamente com aqueles que ressuscitam salvos, e nós salvos também iremos juntos entre nuvens para o encontro com o Senhor. Se nós vamos encontrar, Ele vem até próximo, nós iremos, tantos os que já morreram e ressuscitaram, como nós que seremos transformados, vamos encontrar com Jesus. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós devemos prestar atenção ao que está escrito aqui pelo apóstolo Paulo. Cuidado, não acreditar que alguém diz que Cristo vai trazer as almas e para colocar nos corpos. Não, isso não é verdade. Nós somos as almas. A alma é um corpo que respira. Quando morre, morre a alma. A alma que pecar, essa morrerá. Como é que a alma pecou, morreu e Jesus vai trazer uma alma viva para ressuscitar? Não tem lógica isso. Nós estaremos mortos ou vivos aqui. Cristo vem com o seu poder, Ele chama para a ressurreição, ou transforma aqueles que não morreram, e nós vamos encontrar com Cristo e estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia em canto nenhum diz que Jesus vai trazer as almas dos que estão lá, porque alma somos nós, e nós morremos ou estamos vivos aqui ainda. Irmãos, vamos crer na palavra como ela fala, sem fantasias, sem pensamentos próprios. A Bíblia é verdadeira e é simples de ser entendida. Vamos crer naquilo que está escrito. E aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18, é muito claro como será a vinda do Senhor. Assim como foi dito também por Jesus em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu venho buscar vocês. Porque onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam comigo. Essa é a promessa e a maneira que devemos compreender e aceitar isto, porque esta é a verdade bíblica. As Bíblias, todas elas falam as mesmas coisas. Não podemos criar em cima disso
e histórias fantasiosas que não são verdadeiras. Que Deus nos abençoe ricamente, que Deus nos conceda esta vida eterna que Jesus conseguiu para nós. Vamos orar. Eterno Pai, nós estamos aqui agradecidos porque o Senhor nos ama e nos diz exatamente aquilo que irá acontecer. Nós cremos na Tua palavra. Nós queremos também transmitir essas palavras para todos aqueles que nos cercam. Pai Santo e Eterno, unge-nos com Teu Espírito para que possamos fazer aquilo que é reto. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para vocês.